pessoal está voltando, mas eu já vou iniciar para a gente não se prolongar muito, tá? Como vocês já sabem, eu sou Caroline Otomi, atuo no departamento jurídico aqui do NIC.br. Junto comigo está a Natália Neres, que ela é coordenadora de Identidades e Desigualdades do Internet Lab, e a Miriam Fontzhuben, que ela é analista de segurança do CERT-BR. Nós vamos iniciar o painel de número 5, que trata sobre rastros digitais e desenvolvimento da infância hiperconectada. Falando de uma forma geral aqui do workshop, eu acho que é bom nós termos... Vou reafirmar uma sementinha dentro de vocês, pais, educadores, responsáveis, enfim, que eu acho que quando a gente trata de mundo digital, de tecnologias, principalmente ligado a crianças e adolescentes e educação, nós precisamos sempre ter pontos de reflexão, sempre precisamos levantar pontos de reflexão. Então, bem aquilo que a Drica Guzzi falou, não só procurar soluções, né, mas parar e refletir. Será que a forma que eu estou trabalhando na educação hoje, principalmente ligada à tecnologia, está sendo eficaz? O que é essa tecnologia? Como que eu aprendo com ela? Então, a gente precisa se desenvolver junto com a tecnologia. Né? Aproveitar os benefícios que a tecnologia traz. Aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados. Lá na China, o equivalente ao ensino médio, as crianças, adolescentes, enfim, já aprendem automação. Aqui a gente não sabe nem o que é educação digital em si. Quem dirá falar sobre a tecnologia propriamente dita. Né? E as redes sociais, elas são super atrativas. A educação está ficando de lado. Então, a gente precisa tornar a educação também atrativa, mostrar como a tecnologia pode ser benéfica dentro da sala de aula, dentro de casa, enfim, fazer exercícios práticos, mostrar para o aluno como o agressor se sente, como o autor do bullying se sente, como a vítima se sente, colocar ele para praticar exercícios dentro de casa e dentro da sala de aula também. E aí, seguindo nessa linha de pontos de reflexão, falando especificadamente sobre rastros digitais, eu vou levantar alguns pontos aqui para vocês e também para as painelistas. Né? Então, assim, fato é que, tanto no mundo físico como no digital, nós deixamos rastros, vestígios. Né? No mundo físico, nós deixamos impressões digitais, fios de cabelo, desenhos, assinaturas, pegadas na areia, enfim. E, no mundo digital, também deixamos esses rastros. De forma intencional e visível, e também de forma não intencional e invisível. Então, assim, o primeiro ponto de reflexão é que as crianças e os adolescentes, geralmente, quando eles estão conectados ali com a tela, com o smartphone, enfim, eles têm aquela sensação, aquela certeza que eles estão anônimos. Então, será que, efetivamente, nós temos uma conexão anônima? Nós conseguimos navegar anonimamente? Será que eu consigo estar invisível e mais, não ser identificado de forma alguma? Então, o adolescente ele cria um perfil falso, ele nunca vai ser identificado, não tem como ser identificado, é impossível. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que pensar bastante. E aí, também puxando um parênteses dentro desse mesmo ponto, os pais, educadores responsáveis, crianças e adolescentes, eles têm ciência de que, além dos rastros que nós deixamos visíveis e intencionais, também existem os rastros não intencionais e invisíveis. Às vezes, o pai fala para o filho assim, olha, não insira tal dado na internet, na rede social, enfim, mas não explica o porquê de não inserir aquele dado. Então, o adolescente, a criança, ela vai falar, ok, não vou inserir tal dado. Mas a combinação de outros dados, a combinação de muitos rastros, às vezes gera a rotina diária dele, onde o pai trabalha, onde a criança estuda. Então, tanto os pais, educadores responsáveis, como as crianças e adolescentes precisam entender também sobre esses rastros. E também outro ponto de reflexão que eu acho muito importante sobre rastros digitais é em questão da responsabilidade. Que rastros digitais as crianças e adolescentes estão criando para o futuro delas? Os pais, eles falam, olha, eu não tenho tempo de fiscalizar 100% o tempo do meu filho. Não tem como eu ficar o dia inteiro com ele, não tem como eu ver o que ele está fazendo todos os dias, toda hora, na internet. Nós vimos aqui que existem meios de fiscalizar, que existem softwares, que não é solução mágica, mas que ajuda. Mas, mais importante que isso, será que nós estamos ensinando a questão da responsabilidade? O porquê de fazer, o porquê de não fazer, o que aquilo vai deixar para o futuro deles? Desculpa. É uma questão muito importante a ser trabalhada, e parece bobeira, mas a Kelly Angelini falou bem,
lá no futuro, isso faz diferença. A gente tem muitos casos práticos em que o adulto, por causa de rastros digitais, não consegue assumir, tomar posse de um cargo público, não consegue ser efetivo, não consegue ser contratado. Então, isso precisa ser trabalhado. A gente precisa valorizar, né, colocar em evidência os valores morais e éticos, as responsabilidades. Eles precisam entender o porquê de fazer e não fazer. Até porque, assim, não há borracha no mundo que apague definitivamente alguma coisa que foi lançada na internet. Não há juiz que tenha controle 100% do compartilhamento de dados, de informações na internet. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da prevenção, essa questão da educação, colocar o adolescente, a criança, no lugar do outro e fazer ele refletir, ele entender o porquê. Não precisa proibir. Se ele entender o porquê, a educação faz todo o papel. Né? Então, para se aprofundar um pouco no assunto, eu vou passar a palavra para a Natália, para a Miriam, né? A Miriam que vai começar. A Miriam, ela é expert em segurança, principalmente nos assuntos técnicos. Então, se tiver alguma pergunta técnica, ela é a pessoa certa para responder, tá? Pode falar, Miriam, fica à vontade. Pode colocar minha apresentação? Não. Não é essa a apresentação. Ah, essa. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que, né, a sequência dos painéis ficou bem interessante, porque falar sobre rastros digitais, logo depois de um painel que foi falado sobre cyberbullying, sobre todas as consequências que isso traz, pode trazer para a vítima, né, e para o agressor. Então, acho que assim, parabéns pela sequência. A minha ideia aqui, eu vou trazer a visão também do lado de segurança, né? Eu sou analista de segurança, então, assim, eu vou trazer um pouco do que a gente pode fazer para tentar impedir ou diminuir esses rastros digitais. Eu começo a minha fala trazendo, né, um princípio, que seria o princípio da troca de Locard. O Locard, ele é considerado como Sherlock Holmes francês. Foi ele quem criou o primeiro laboratório forense. E, né, já começa essa ideia de que tudo deixa uma marca, tudo deixa um rastro, né? Então, ao entrar aqui, a gente deixa um rastro, e, ao sair daqui, eu vou levar também coisas do ambiente, né? Então, não tem como você participar de ambientes tal, sem, de alguma forma, ser contaminado ou contaminar esse ambiente. E os rastros, né, que a gente pode chamar de vestígios também, a definição seria tudo aquilo que fica de algo que passou. Então, assim, qualquer conexão, qualquer coisa que a gente faz na internet deixa um rastro, assim como caminhar na areia deixa pegadas, que são rastros. Tá? Então, esses que seriam o que a gente chama de vestígios digitais. Né? E aí, em inglês, tem diversos nomes. Então, seria assim, que seriam esses vestígios digitais. Tudo aquilo que fica, que sobra, relacionado ao uso da internet e de equipamentos. E aí, esse uso da internet e de equipamentos envolve toda a parte relacionada ao uso de aplicativos, de redes sociais, de navegadores. Então, assim, o fato de você usar a tecnologia, você está deixando rastros digitais, querendo ou não. Faz parte, né, do próprio uso da tecnologia. Isso de tudo não é ruim, existem benefícios, né? Os cookies, que é uma das formas, né, usadas de rastros digitais, eles surgiram para permitir aqueles carrinhos de compras. Quando você entra num site de comércio eletrônico, o que faz com que você, ao voltar lá, né, tudo aquilo que você escolheu para ser comprado continue ali no seu carrinho, foi pelo uso de cookies. Então, assim, esses vestígios digitais, isso daí oferece comodidade e economiza tempo. Às vezes é muito bom, você vai entrar num site e você colocou lá a opção de lembre-se de mim, você entra automaticamente e, às vezes, fala assim, nossa, qual que era a senha que eu estava lá? Você nem lembra mais qual é. Então, assim, não é de tudo ruim. Tudo tem seus benefícios, mas também isso pode ser usado de forma não tão desejável, porque pela própria como a internet está se tornando, né? Toda a parte de compartilhamento de informação, monetização dos dados, toda a parte de venda de dados entre empresas, toda aquela questão de que tudo aquilo que você não paga, né, você acaba sendo o produto. Então, não é à toa, não é por bondade
que grande parte dos aplicativos das redes sociais são de graça, porque o interesse é justamente nos dados e em fazer dinheiro com esses dados. Tá? Aí, quando a gente fala em vestígios digitais, a gente tem que considerar 2 cenários, que seriam os vestígios digitais ativos e os passivos. Eu acho que muito do que a gente falou, eu não consegui vir de manhã no período da manhã, mas vendo tudo que foi falado nos painéis anteriores, a gente está se referindo a vestígios digitais ativos. São aqueles que as pessoas optam por fazer. Então, assim, optam por ter uma conta numa rede social e tudo aquilo que a pessoa curte, posta, compartilha, tudo aquilo deixa um rastro digitais baseado na atitude dela. Então, qualquer e-mail que é enviado, website que é visitado, isso deixa um rastro, porque a pessoa está usando, é a ação dela fazer aquilo. E tem também, seriam rastros ativos, mas não rastros digitais ativos, mas não diretos, seriam aqueles rastros que as outras pessoas deixam de você. Então, assim, a partir do momento que você marca uma pessoa numa foto, você está criando um rastro digital daquela pessoa. Você cria um seu, mas você cria o da outra pessoa também. Essa pessoa pode gostar ou não, tá? Mas você vai fazer parte também dos rastros digitais dela. E aí, indo um pouco para esses rastros digitais passivos, que são aqueles que a gente deixa, mas de forma não intencional, ou que não está muito claro para a gente, quando a gente está acessando alguma coisa, não está muito claro que aqueles dados estão sendo coletados e estão sendo armazenados. É uma coisa bem interessante, eu não sei quem aqui jogava Pokémon, mas, para quem jogava, você ia lá, dentro do jogo, tinha assim, todos os Pokémons que você pegou, aonde você estava, que hora você estava. Ali, dependendo do seu vício no jogo, você tem todo o seu histórico de localização. Então, assim, mas quando você está lá pegando um Pokémon em algum lugar, você não pensa nisso. Você não pensa que aquele ato está sendo registrado, está sendo armazenado, né? E tinha brincadeiras na época de falar assim, como é que você pegou um Pikachu? O Pikachu é raro. Então você foi em determinado lugar porque aparecia um Pikachu. E aí começa alguns tipos de associações. Então, assim, esses rastros vão sendo deixados nos aplicativos que a gente usa. E chamada telefônica, tudo isso vai sendo registrado de alguma forma. Existe toda uma área na internet que é como reconhecer usuários. Então, assim, na verdade, não é um reconhecimento direto. Vamos supor, eu estou usando o meu laptop aqui. Não é reconhecer quem é a Miriam, mas é reconhecer o laptop. É reconhecer o laptop da Miriam. Então, é o que a gente chama de browser ou device fingerprint. Existem características de cada ambiente que as pessoas usam que permite uma identificação, não chega a ser 100%, mas é próximo de 90%. Então, com isso, os sites sabem que do meu laptop, eu acessei um site. Quando eu for lá acessar de novo, ele reconhece que era eu, com uma taxa de erro, mas também é uma forma de rastro digital, que a gente não sabe, não percebe, porque são trocas de informações que ocorrem pelos aplicativos, pelos browsers. Então, assim, também existe esse tipo de rastros digitais e formas de reconhecimento. Por exemplo, quando você recebe um spam, existe o que a gente chama de web bug, ou web beacon, que é uma imagem que é colocada ali dentro daquele e-mail, e, a partir do momento que aquela imagem é acessada, é uma imagem em branco, vazia. Mas o site, onde está hospedada essa imagem, reconhece que ele mandou um e-mail para você e foi você que acessou aquela imagem. Então, ele reconhece que você leu o e-mail. Então, existem assim, diversas formas também de reconhecimento. Como eu falei, nem tudo é ruim. Muito disso, desses vestígios digitais passivos, alguns têm fins legítimos, como, por exemplo, o combate à fraude. Saber que aquela pessoa que sei lá, fez uma compra e depois ela volta, é ela mesma. Uma outra pessoa vai tentar fazer usando o login dela, reconhece que teve uma mudança ali de comportamento. Tem os que seriam questionáveis, que seria toda a parte de rastrear usuários e coletar hábitos. E tem também toda essa parte de reconhecimento pode ser usada para fim malicioso. Malicioso por quê? A partir do momento que
é feito, por exemplo, esse browse fingerprint, ele sabe qual é o seu navegador, ele sabe quais são os plugins que você tem instalado, e sabendo qual é o seu ambiente, um atacante pode explorar vulnerabilidades daquele ambiente, né? Então, é isso que a gente poderia ser um fim malicioso. Tudo isso, né, tanto esses vestígios digitais online, ativos como passivos, o conjunto disso forma o que a gente chama de reputação online, né? Então, isso tudo vai sendo acumulado e vai formando um histórico seu, né, na internet. Então, seria assim, um conjunto de tudo, né, de tudo isso que eu falei. E essa reputação online é aquilo que as pessoas descobrem de você quando procuram de você no Google, por exemplo. Eu já vi uma pessoa falando que o Facebook é aquilo que você gostaria de ser. O Google, os resultados do Google é aquilo que você realmente é. Porque ali são diversas fontes, né, que está ali no Google. Você acha coisa que você não gostaria que estivesse pública, né, sobre você. Mas está lá de alguma forma. Porque teve um vazamento de dados, porque alguém postou, tal, de alguma forma a informação está lá. E nessa a gente sempre deixa aquela dica de você procurar, né, você googlar o seu nome, ou então colocar o Google Alertas lá para ver o que estão falando de você, né? Talvez saber pelo menos o que está sendo postado. E a reputação online ela está sendo considerada hoje como um bem futuro. Então acho que muito do que já foi falado, tal pessoa não arrumou emprego porque a reputação online dela não era boa. Então isso pode estar sendo considerado como um bem, e aí ser usado até para negar crédito no futuro, para diversas atividades. E quando a gente coloca a criança, né, nesse cenário, né, tudo que a gente está falando, as crianças hoje elas se sentem confortáveis com a tecnologia, né, elas nasceram com essa tecnologia já onipresente, e talvez tenham um pouco de dificuldade de perceber os riscos, ou elas não percebem os riscos da mesma forma que a gente percebe, e talvez não tenha essa noção de que as coisas ficam lá, né, da longevidade dessas informações. E aqui, assim, eu trago algumas dicas do que a gente pode fazer, talvez, para melhorar esse cenário. Em relação a diminuir os rastros digitais passivos, tem uma mesa ali, com aquele PEG 1, que tem diversos materiais que são produzidos pelo CertBR, que tem diversas dicas sobre privacidade, e tem também material especial para criança e para pais, mas tem várias coisas que você pode fazer. Você pode instalar plugins, você pode alterar configurações, por exemplo, a forma como você trata cookies, você pode bloquear os cookies e ir liberando só conforme necessário. Tem opções de navegação anônima, e a gente sempre, do lado de segurança, a gente ressalta a importância de manter os equipamentos seguros, porque, a partir do momento que um equipamento é invadido por alguém, ou então é infectado por um código malicioso, aquele código malicioso pode ter acesso às informações que estão ali, e isso vazar, e isso vir a fazer parte da reputação daquela pessoa, assim como ressalta a importância de manter e proteger as contas de acesso, proteger a importância de ter boas senhas, a importância de ativar a verificação em 2 etapas, também como uma forma de impedir um vazamento de informações. Em relação aos rastros digitais ativos, acho que a gente já foi falado muito isso durante o dia, toda a parte de conscientização, né? Explicar o porquê, explicar que as coisas, a partir do momento que estão na internet, elas dificilmente vão ser apagadas, e também conscientizar para usar os recursos disponíveis, tipo, né, não ter um perfil público, ter um perfil privado e ter alguns tipos de controle. Então, isso tudo vai para a parte de conscientização. E uma outra coisa muito importante é conscientizar também pais e responsáveis, porque hoje muito do que é reputação online das crianças é criado pelos próprios pais, né? E aí tem aquela dificuldade, né, de equilibrar o que é o direito dos pais de postar sobre os seus filhos, como uma extensão, né, da vida deles, e a privacidade das crianças. Então, essa também é uma área que a gente tenta atuar nisso. Cuidar dos pais de que pode ser bonitinho colocar foto na praia de biquíni, mas isso no futuro, ou mesmo agora, a criança pode não gostar, pode ficar constrangida, e pode ter toda a questão de pedofilia envolvida, né? Então, a gente sempre traz também
essas questões. E aqui são algumas questões que eu tenho, na verdade, que eu acho que vale a pena ser discutida aqui. Quando você procura materiais de conscientização sobre essa parte de reputação online envolvendo crianças, eu vi dicas que eu não sei se eu concordo. Uma das dicas é que ensinar as crianças a ter uma reputação online positiva. Isso é interessante, né? Você está ensinando a criança a, desde cedo, se vender como um produto. Tipo assim, porque no futuro aquela informação vai ser usada. Então, assim, comece a postar dos cursos que você faz, daquelas coisas, sei lá, das coisas que você participa na escola. Né? Você está, na verdade, impulsionando um comportamento em que ela está se expondo cada vez mais. Né? E o que é positivo agora, você nunca sabe no futuro se vai ser positivo ou não. Então, assim, me assusta um pouco isso, né, desse conselho de você fazer as crianças terem uma reputação online positiva. Uma outras coisas que eu li que me assustaram é que dizem, né, onde eu li, no futuro, não ter uma reputação online pode ser tão ruim quanto ter uma reputação online negativa. Você fala, tá, mas cadê o direito da pessoa de não querer ter uma reputação online, de não querer ter uma conta numa rede social? E cadê a diferença, assim, como se qualquer pessoa pudesse acessar a internet, como, né, isso não fosse apenas uma questão não só de querer, mas de poder. Né? Às vezes a pessoa não pode acessar a internet, ela não tem uma reputação online porque ela não tem acesso à internet. Então, assim, são meio questões que me deixaram um pouco assustadas. Essa questão de qual vai ser o impacto desses vestígios digitais para crianças, também eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, logicamente, que existem casos graves envolvendo cyberbullying, mas eu acho que a gente tem que pensar que, daqui a um tempo, quem vai estar analisando essa reputação online vão ser pessoas que cresceram no mesmo cenário hoje em que elas não veem a superexposição como sendo um problema. Então, assim, talvez a gente não criar algo tão grande, né? Pensar em entender, talvez, como com a cabeça que talvez eles tenham depois. Em um dos painéis foi falado sobre que a gente tem tendência a ter um pensamento adultocêntrico, e eu concordo. Né? Assim, hoje a gente tem uma visão disso, mas não sei no futuro exatamente como é que vai ser. Então, assim, são questões que eu tenho e que eu acho que talvez valesse a pena ser discutido. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, na minha fala, eu acho que fui bastante provocada a pensar o tema da perspectiva de quem faz pesquisa. Né? Então, a perspectiva de quem faz pesquisa é quem faz pergunta, não exatamente tem respostas. Né? E duas questões, elas me tocaram de alguma maneira, me fizeram pensar um pouco nesse encontro com vocês. Né? Acho que a primeira, então, seria, nessa perspectiva, acho que pegando um pouquinho do gancho do que a Miriam trouxe ao final, né? Acho que a fala da Miriam tem um papel pedagógico muito importante para a gente, tem algumas coisas que, mesmo trabalhando com o tema, a gente não recorda, ou recursos que a gente não conhece, acho que foi importante ela começar, mas algo que ela traz no final sobre essa possível visão adultocêntrica que a gente pode ter sobre sistemas de privacidade e segurança. Então, uma das minhas inquietações, né, como eu disse, são duas. A primeira é se nós estamos, né, de alguma maneira, falando pelas crianças e adolescentes quando a gente pensa esses temas, né, da segurança e da privacidade. E uma segunda questão é, afinal, de que crianças e adolescentes nós estamos falando. Né? Então, acho que eu vou partir desses dois lugares. Né? Para refletir um pouco sobre essa primeira questão, eu vou pensar um pouquinho a partir dos resultados de uma pesquisa que a gente fez, que dialoga muito com o painel anterior, que é sobre disseminação não consentida de imagens íntimas. E a segunda questão, eu vou pensar um pouco junto com vocês a partir de dados da TIC Kids, né, da última TIC Kids, que é feita pelo CETIC. Essa primeira questão, né, de se nós estamos falando pelas crianças e adolescentes, eu comecei a pensar muito nisso por conta como eu disse, né, dessa pesquisa que nós realizamos. Nós passamos 1 ano e meio
pesquisando sobre casos de disseminação não consentida de imagens íntimas, que é muito conhecido por aí como revenge porn, né? Um primeiro dado que chamou bastante atenção dessa pesquisa é que metade dos casos que chegaram, a gente olhou, fez análise de jurisprudência, né? Então olhou todos os casos que chegaram ao Judiciário de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que chamou bastante atenção é que metade deles, as vítimas eram crianças ou adolescentes, né? E para esses casos, em geral, o que a gente tem é uma legislação bastante protetiva, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. E o que a gente percebeu, olhando para a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente sabe, né, nós que lidamos com vocês, principalmente que lidam com temas relacionados à infância e adolescência, que o ECA é visto como uma lei que protege, né, enfim, que visa resguardar direitos das crianças e dos adolescentes de forma bastante severa, até as penas, principalmente no âmbito penal, são muito graves. Mas o que a gente percebeu é que, nos casos que envolviam crianças e adolescentes, a maioria deles levou à absolvição dos acusados, né? Isso porque, na maioria dos casos, era entendido que não havia intenção ou dolo, né? Então, às vezes, a dúvida se a criança que estava na foto ou na imagem era, de fato, menor de idade, fazia com que a intenção, né, de ofender fosse afastada, então esse acusado ele fosse absolvido, né? Ou então, o fato de não haver nas imagens sexo explícito ou exposição de genitália, né? Então, uma foto de biquíni, por exemplo, de uma criança não foi visto exatamente como algo que fosse considerado pornografia infantil, que é o que o ECA prevê, né? O que a gente observou nesses casos, então, era que, apesar de uma legislação bastante protetiva, as crianças estavam desprotegidas nesse. O que a gente observou também, fazendo essa pesquisa, já vai fazer algum sentido, tá? Por que eu estou falando disso tudo? O que a gente observou nessa pesquisa também eram casos que vocês já devem ouvir falar também por terem contato com o contexto escolar, alguns de vocês, são os casos de top 10, né? Que são os casos de lista, de exposição de meninas, principalmente em listas das mais vadias, né? Então, as meninas são classificadas de acordo com a sua própria conduta ou pretensa conduta sexual, né? Em rankings que iam para o YouTube e eram vazados no WhatsApp, principalmente. Isso fez com que houvesse no Brasil e algumas periferias paulistanas, inclusive, a notícia de alguns suicídios, né? Aí aqui a gente estava diante de um caso que nem poderia ser enquadrado no sistema de justiça brasileiro, nem mesmo no ECA, porque em alguns casos não havia mesmo o que se entende como pornografia infantil. Muitas vezes, alguns dos casos são vistos como liberdade de expressão, porque esses vídeos estavam no YouTube só comentando, né, sobre essas meninas, enfim. E a gente estava num quadro, então, num dilema, né, de superproteção do ECA ao mesmo tempo e uma desproteção absoluta nos casos de top 10. Né? Eu trouxe esse caso por quê? Porque ele é muito emblemático de como a gente pode ter um olhar muito adultocêntrico para o uso de internet por crianças e adolescentes. Né? Por quê? Porque, graças a uma indiferenciação entre o que era crime, né, o fato de você expor, né, meninas na internet através de fotos ou vídeos, e o exercício da sexualidade pelo adolescente mesmo, que a gente já não pode mais pensar que as relações sociais de crianças e adolescentes não passem pela tecnologia e que, invariavelmente, a troca de nudes faça parte, né, de uma experimentação que é parte, né, da descoberta da sexualidade, da adolescência, enfim, que a gente tivesse, então, medidas, né, que lidassem com as questões de uso e de privacidade e de segurança na internet, que fosse absolutamente proibitiva. Né? Então, eu trouxe 2 exemplos de campanhas. Né? Uma campanha no México, que era razões para não sextear, né? Que é não fazer o sexting, né? Que é de enviar e receber nudes. E mesmo uma campanha do SaferNet, né? Que era um material muito bom sobre segurança e privacidade para crianças e adolescentes, mas que, no momento em que se discutia a troca de nudes, dizia, olha, é melhor prevenir do que remediar. Né?
De alguma maneira, né, esse posicionamento, é muito difícil a gente lidar com adolescentes, principalmente, lidando com as suas próprias sexualidades, mas isso é um fato. Né? Eles têm lidado como a gente lidou na nossa época. Né? E uma visão, e hoje em dia, com a internet, todos os riscos que isso tem, inclusive pela própria pornografia infantil, a gente deve se preocupar, claro. Né? Mas, olha só, uma das soluções que a gente encontrou, enquanto sociedade civil, e muitas vezes enquanto poder público, como foi o caso do México, foi: não faça. E essa talvez não seja uma alternativa muito adequada para se lidar com crianças e adolescentes. Né? A via da punição ou da proibição não faz com que eles sejam resguardados ou de que a privacidade deles estejam asseguradas. E esse eu acho que é um exemplo emblemático, né? E por isso que eu o trouxe. Depois eu volto a essa questão no final, mas essa era a primeira questão. Né? E aqui eu caminho para a segunda. Vocês devem ter visto, então, as citações que eu coloco, né, de algumas pesquisadoras, né, que colocam exatamente isso, né, que a gente acaba, então, enfrentando o problema, né, os adultos, como se a gente soubesse todos os riscos, né, que eles estão envolvidos e que a gente também tivesse já as soluções. Né, e as nossas soluções, muitas vezes, passam por essa via, né, de encarar, né, alguns temas, o fortalecimento dos temas do ponto de vista da moral. Né. E aí, aqui, então, eu vou partir para a segunda pergunta, depois eu volto nessa primeira questão. Que é um segundo ponto que eu queria pensar, para além da problemática do viés adultocêntrico que a gente pode ter para os temas de privacidade, que é sobre que crianças e adolescentes nós estamos falando. Né? E aí eu dei uma pesquisada nos dados da última TIC Kids. Né? E os dados da TIC Kids são interessantes, porque vocês devem conhecer, eles abordam uma variedade de temas sobre o uso e apropriação de tecnologias por esse público, né, acho que de 12 a 19 anos. E a gente não observa grandes diferenças em muitos dos dados entre adolescentes e crianças de classe A e B e crianças e adolescentes de classe D e E. Só que quando a gente coloca lança-luz, né, sobre os dados que se referem à apropriação da internet ou noções de privacidade e segurança, a gente vê que há uma diferença brutal entre o uso que crianças de classe A e B fazem com crianças de classes D e E fazem. Eu errei, porque eu coloquei os dados de um jeito muito pequenininho, mas eu posso contar para vocês. As maiores diferenças estão principalmente nos dados, por exemplo, que crianças de classe D e E disponibilizam. Né? Então, crianças de classe D e E costumam, numa proporção muito maior do que as crianças mais ricas, disponibilizar o endereço de suas próprias casas, a escola onde estuda, o seu nome e sobrenome completo. E há uma outra diferença muito grande entre o uso e apropriação de tecnologia por crianças de classe média baixa e crianças de classe alta, que as crianças de classe alta, como a gente pode imaginar, elas têm muito mais a presença dos pais, né, colocando um pouco questões sobre segurança e privacidade do que as crianças de classes mais baixas. E há algumas diferenças que são muito importantes nesses dados. Né? A maioria, como eu disse para vocês, dos dados de Kids a gente não observa. Né? A apropriação que eles fazem, produção de conteúdo é muito parecida entre crianças ricas e crianças mais pobres. Elas também produzem conteúdo de uma forma muito parecida, mas esses dados, especificamente sobre a disponibilização de seus dados, é muito distoante. E eu trago isso, né? Por quê, então? Acho que acho que já ir encaminhando um pouco para o final. A gente precisa pensar nessa temática dos rastros digitais enfim, da segurança digital de crianças e adolescentes de uma perspectiva a não gerar pânicos morais. A gente tem problemas muito graves quando a gente disponibiliza dados demais sobre nós mesmos na internet, e talvez a gente possa multiplicar isso por 10 quando são crianças e adolescentes, por conta de toda a violência a que elas estão expostas. Né? Por outro lado, acho que a gente precisa lidar desse modo de um jeito muito sóbrio, né? A não pensar soluções que
coloquem a via proibitiva ou punitivista em primeiro lugar, né? Esse é um ponto que eu acho que remete àquelas primeiras questões que eu colocava. Isso porque a gente precisa, né, até de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente mesmo, garantir que crianças tenham direito à privacidade, ao desenvolvimento de personalidade, mas a gente também precisa que elas tenham liberdade de expressão e igualdade de oportunidades, né? E se a gente encara como alguém em formação que tem menos direitos do que nós acabamos tutelando de alguma maneira, né? E exercendo. Se a gente não quer que eles sejam vigiados pelo Estado ou pelo setor privado, acaba que os pais acabam exercendo de alguma maneira, essa quebra da autonomia, né, ou do desenvolvimento dessa criança e adolescente, também entendendo que são atores e atrizes que podem nos ensinar muito, de alguma maneira, também sobre o próprio uso de tecnologia. E a gente precisa levar em consideração que muitas coisas eles, de fato, não têm noção e precisam de uma orientação de adulto. Mas acho que o importante nessa relação pode ser a troca, né? A troca de saberes mais do que um ensinamento que seja quase de tutela. E, enfim, entender, né, que iniciativas de letramento e de educação digital, e aí retomando ou me referindo à segunda questão que eu colocava, elas devem levar em consideração desigualdades sociais entre crianças e adolescentes, né? Isso a gente sabe disso, né? Não é uma coisa que eu estou contando para vocês. Nossa, é claro que há diferenças entre uso e apropriação de tecnologias da informação e comunicação por crianças mais pobres do que crianças mais ricas. Mas se a gente é tomador de decisão e a gente tem como a nossa grande bandeira, a nossa grande política pública, por exemplo, um acompanhamento ativo dos pais com o uso que crianças e adolescentes fazem de internet, a gente tem que ter noção de que isso não vai funcionar, talvez, para crianças de classe D e E, porque elas não têm o acompanhamento dos pais para outras coisas tão mais básicas do que o uso de internet. Então, a nossa via, o nosso modo de pensar sobre soluções devem levar em consideração a particularidade de cada contexto social e especificidade de cada infância e de cada adolescência, que muitas vezes não vai funcionar, né, de modo igual, exatamente por conta dessas diferenças de uso e de acesso à internet. Eu acho que essas questões, são questões mesmo, né, não são respostas, mas que eu gostaria de chamar a atenção e convidá-los também a pensar junto. Muito obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer a participação das palestrantes. Acho que foi muito produtivo, principalmente nas questões que elas abordaram, para nós refletirmos. Principalmente também no fato dos pais, educadores, responsáveis, se colocarem no lugar das crianças e dos adolescentes, não só proibir. A proibição realmente não é o melhor caminho. Ensinar, fazer eles entenderem. Os pais, os educadores também precisam entender todos os pontos que estão relacionados à tecnologia, para poder também pensar como passar isso para eles de forma não proibitiva. E lembrando que eles estão em fase de conhecimento, então vai aguçar a curiosidade, por isso que a tal proibição acaba não funcionando um pouco. E aqui, para finalizar, só quero deixar uma mensagem para vocês, de forma geral, do painel, que esse nosso evento relacionado à tecnologia, é justamente para a gente parar de temer a tecnologia, parar de temer o mundo digital, né? Para nós avançarmos. A internet ela não é vilã. Até tem um programa na TV paga que chama, mais ou menos, A Internet Destruiu Minha Vida, alguma coisa assim. Pessoal, a internet não destrói a vida de ninguém, né? São as pessoas que não sabem utilizá-la da forma adequada. E nós precisamos passar isso, principalmente para as crianças e adolescentes, que eles são o futuro, para a gente poder desenvolver e avançarmos na tecnologia, né? Então, acho que a mensagem fundamental é isso. Eu queria agradecer vocês, estão firmes e fortes, até agora no penúltimo painel. Vamos agora para a reta final, que é o último painel, né? O painel número 6. Parece que nós não temos tempo para perguntas, tá?
Também já comentando sobre o aplicativo aqui, espero que vocês estejam engajados nele. Sei que há dificuldades, nós estamos recebendo as perguntas, terão adaptações também, e a gente vai progredir quanto a isso também, tá bom? Pode falar, Rodrigo. Desculpa, eu pedi só para, gentilmente, pedir aqui a permissão para fazer uma pontuação rapidamente de que aquele material que a Natália comentou não é exatamente da SaferNet, porque toda a nossa postura, inclusive da Juliana mais cedo no painel, é absolutamente a favor da liberdade de expressão sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, todos os nossos treinamentos, quem já participou sabe, é um desafio de, inclusive, pontuar o direito à expressão da sexualidade de meninos e meninas, inclusive na internet. Então, era outro parceiro que tinha aquela mensagem ali, não a SaferNet, que adere totalmente à discussão da liberdade sexual e protagonismo na expressão sexual e outras tantas na rede. Só desculpa, mas é porque, de fato, é o oposto do que a gente realmente defende. Só para pontuar, tá? Obrigado. Ótimo, então.